Abra comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Deus está aqui, amém, irmãos? Eu e você viemos aqui por quê? Nós viemos aqui para ouvirmos a voz do Senhor. Nós viemos aqui para adorá-lo e bendizê-lo na beleza de sua santidade. Nós viemos aqui para que os nossos corações se encham de esperança. Temos vivido dias difíceis, dias de assaltos, dias de assombros, dias em que, como o profeta Isaías diz, a terra murcha e pranteia. Mas nós temos esperança. Nós temos esperança porque a nossa esperança não se baseia em fatos isolados. A nossa esperança não se baseia em nossas próprias forças. A nossa esperança não se baseia num diagnóstico dado por um ser humano comum ou qualquer, ou mesmo pela o nosso planejamento. A nossa esperança vem do alto. E a nossa esperança é rudimentada, ela é plantada, ela é baseada. E hoje nós vamos falar sobre o caminho dessa esperança da qual nós temos que ter. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre nos gloriarmos nas tribulações. E ele diz assim no versículo 1 de Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que a única maneira do homem ter paz com Deus é por meio do sangue de Cristo. Aí ele continua dizendo, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós nos gloriamos e temos a esperança da glória de Deus sobre as nossas vidas, dos feitos de Deus. E ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência. A paciência, ela produz a experiência. E a experiência, ela produz o quê? E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então ele traça um caminho até chegar à esperança. Então a esperança, ela não é um fator isolado na minha vida ou na sua. A esperança é o resultado de uma vida que passou por tribulações e então alcançou a paciência. Essa paciência derivou-se em experiência e essa experiência resultou em esperança. Podemos assentar. Você diz assim para mim, pastora, eu achava que esperança era um sentimento. Muitas pessoas acham que alegria é um sentimento, que esperança é um sentimento. A esperança não é um sentimento, ela é uma virtude. Ou seja, ela é algo espiritual que tem algumas entradas e algum domínio sobre a nossa vida emocional. Nós somos abençoados pelas virtudes que vêm da parte de Deus. Ou seja, são virtudes espirituais que somos recriados emocionalmente. Então a esperança não é um sentimento. A esperança é uma virtude que vem da parte de Deus. Agora, para eu chegar na esperança, eu tenho que passar por um caminho, porque ela é um resultado. E esse caminho começa na tribulação. Em primeiro lugar, eu preciso passar pela estrada da tribulação. Nós poderíamos falar sobre muitas pessoas quando falamos de tribulação. Mas quando você pensa em tribulação, tristeza, perda e dor, qual é a primeira pessoa bíblica que te vem à mente? Quem? Jó. Então vamos comigo lá. Em Jó, capítulo 3. Quando nós falamos em dor, em perdas e várias situações, é impossível nós desvincularmos a pessoa de Jó do sofrimento, né? É impossível. Jó foi uma das pessoas bíblicas da Bíblia que mais passou por situações adversas, inesperadas e difíceis. Ele perdeu todos os seus filhos, só ficou com a sua esposa, com respeito à família. Ele perdeu todos os seus bens, perdeu todos os seus amigos e sobrou-lhes 3 amigos que foram consoladores molestos. Então Jó perdeu tudo. Então ele foi um profissional da tribulação. Eu quero falar sobre algumas características da tribulação e o que ela faz comigo e com você. Nós não somos melhores do que Jó. Nós somos susceptíveis a situações. E eu quero falar de você como crente, passando por situações de tribulações.
Quem sabe hoje você está passando um bom tempo na sua vida, e o próprio Jó fala que quando a gente está vivendo um tempo bom na vida, é meio complexo você se colocar no lugar de uma outra pessoa. É meio difícil você tentar vislumbrar ou até compreender o que a outra pessoa está passando. Mas eu não falo com pessoas inexperientes em tribulação, não é mesmo? Mesmo que você não esteja neste momento passando por um período atribulado, certamente eu como ser humano e você como ser humano já passamos inúmeras experiências atribuladas, eu na minha vida e você na sua vida. E certamente nós temos memória para recordar aquilo que aconteceu conosco. Começando a falar de tribulação, qual foi a pior coisa que já aconteceu na sua vida? Será que você consegue calcular? Pior coisa que aconteceu na minha vida, você pensa? Pastora, tiveram vários episódios ruins, difíceis, nada assim tão duro, nada tão difícil. Outras pessoas dizem, olha, pastora, a primeira imagem que vem é uma traição, é a perda de um filho, é uma enfermidade, é a perda de uma mãe muito querida, de um pai muito querido. Existem pessoas que elas tiveram um fator predominante que marcaram muito o seu sofrimento. Muito a tribulação. E isso, essa perda, essa situação desencadeou várias outras situações sofredoras. Mas existem pessoas que elas não passaram por um episódio assim terrível, mas elas tiveram situações ruins, assim, salpicadas. Mas a questão é, isoladamente ou por períodos e periódicos, todos nós já um dia fomos atribulados, não é verdade? E qual é a primeira característica da tribulação? As interrogações. E junto às justificações. Por que está acontecendo isso comigo? Será que Deus não está vendo que eu não estou dando conta? Eu não fiz para tanto. Meu erro não era para tal. Eu conheço pessoas que erraram muito mais do que eu e não sofreram isso. O primeiro sintoma que a tribulação traz são as interrogações com respeito à vida. São as justificações que nós mesmos pregamos para nós. Qual é o benefício de... Eu não estou aqui trazendo um caráter condenativo sobre esses sintomas. Nós não vamos caracterizar todos esses sintomas num caráter condenativo, não. Nós vamos caracterizar como fatores humanos, como situações que acontecem tanto comigo e tanto com você. Que aconteceu com Jó e acontece comigo e acontece com você, porque nós vamos chegar à esperança. Mas, em primeiro lugar, nós vamos passar pelas interrogações e justificativas. Então, em Jó, capítulo 13, versículo de número 23... ele questiona sobre o seu nascimento, né? Eu não sei você, mas eu garanto aqui que pelo menos 80% das pessoas que estão aqui já questionaram o seu nascimento. Hã? Não é verdade? Ou será que você é tão diferente assim de mim? A maioria das pessoas, elas questionam o seu nascimento, né? Algumas nunca. Mas você que nunca questionou, não vai condenar a mim, nem o seu irmão, nem a Jó, porque nós questionamos o nosso nascimento. Às vezes você, quem sabe, disse assim, Deus, por que eu não fui um aborto? Deus, por que eu vim a esse mundo? Quantas coisas difíceis como essa, você conclui numa hora do sofrimento? É ou não é? Deus, por que eu não fui tolhido, arrancado na infância? Deus, existem muitas pessoas melhores do que eu que poderiam ter sobrevivido, porque eu tive que sobreviver. Jó entra numa dessa situação não diferente de mim e de alguns de nós, porque tem gente melhor que a gente, não é? Tem gente melhor que eu que nunca questionou o nascimento, mas por favor, tenha misericórdia de mim e dos que já questionaram. Não é verdade? E Jó questiona o seu nascimento, ele diz assim, por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Por que Deus faz nascer uma pessoa se essa pessoa ela não sabe o quanto vai sofrer na vida? Por quê? Por que ela nasce sem nenhuma cartilha e nenhum mapa dizendo de antemão, essa pessoa vai te trair, essa vai te decepcionar, essa vai te abandonar, esse vai ser assim, esse vai ser assim?
Por que se dá luz ao ser humano? São interrogações que nós fazemos na nossa vida. Deus, eu poderia ter sabido antes que essa pessoa ia me trair. Deus, o Senhor mostrou, deu sinais. Por que eu não ouvi? Por que eu não abri os olhos? Por que eu não percebi? Estava diante de mim, Senhor, estava claro e eu não vi. Eu não vi. Será que eu não queria sofrer? Será que eu alimentei uma situação, eu alimentei uma expectativa que a pessoa não fazia jus às expectativas que eu tinha? Na tribulação é comum as interrogações. Nós ficamos buscando perguntas, interrogações, ficamos questionando assuntos, questionamos a nós mesmos, as pessoas, as situações. Ele diz assim, por que o homem nasce sem saber tudo aquilo que ele vai sofrer? E depois ele diz assim, versículo de número 25, vamos ver, 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Ele diz, antes de eu ter fome, eu tenho sofrimento. Quando você está passando por tribulação, parece que tudo é sofrimento, tudo é dor, não tem esperança para nada, não tem alegria em nada. Aí ele diz assim, porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Ele dizia assim, tudo que eu temia, e o que receava, acabou me acontecendo. Quer dizer, eu fiz tudo para não chegar a isso, e foi onde cheguei. Tudo que eu não queria era um divórcio. Olha aqui onde eu cheguei. Escolhi, fui criterioso, fui cuidadoso, fui zeloso, orei, busquei, escolhi nos melhores lugares, mas orei no que deu. Isso é comum na tribulação. Nós ficarmos buscando indagações e questionamentos. Deus, por que naquele dia, Deus, por que eu não olhei melhor? Deus, por que eu não analisei melhor? Deus, isso é um casamento, isso é numa situação de negócio. Na tribulação é normal vir os questionamentos. A gente questiona, e depois a gente faz o que? A gente justifica. Aí ele vem na justificação dizendo aqui, sim, no versículo 26, nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim tal perturbação. Deus, eu nunca fui negligente. Eu nunca fui uma pessoa irresponsável com respeito à minha vida. Eu não fui como essas pessoas que sofrem, mas sofrem porque são irresponsáveis, são negligentes. Deus, eu fui diligente. Eu fui uma pessoa criteriosa. Eu fui uma pessoa responsável com respeito às minhas atitudes. Ele estava dizendo aqui, Senhor, eu nunca sosseguei, eu nunca tive tranquilidade no sentido assim, de não orar pelos meus filhos, de não orar pela minha vida, de não plantar, de não trabalhar, de não semear. Não, eu semeei, eu trabalhei, eu fiz por onde para que desse certo. Então é comum na tribulação nós começarmos a salientarmos as nossas justificativas. Deus, está certo que eu provavelmente, para eu chegar onde eu estou, falando agora de nós, eu cometi alguns erros, é óbvio. Mas, Senhor, eu tenho certeza que eu acertei muito mais do que eu errei. E aí nós começamos com essas justificativas, e isso é comum na tribulação. Deus, mas e as coisas certas que eu fiz? Deus, e as coisas que eu acertei? Deus, e as coisas que eu fiz de uma maneira correta? Me esforcei, me tolhi para que as coisas dessem certo. Neguei a mim mesmo, abneguei, renunciei à minha vontade para fazer aquilo que a minha visão e a minha ótica me destinava. Isso é certo, isso é correto, isso vai funcionar. E assim não funcionou. Então na tribulação é comum vir questionamentos e justificações. Por quê, pastora? Porque, de uma certa maneira, isso nos alivia, isso nos dá inteligência. Nesses questionamentos, nós vamos analisando, ponderando, nós vamos ser dirigidos pelo Espírito Santo, a analisarmos, a questionarmos, nas justificações, nós vamos analisando a nossa arrogância, a nossa soberba, tudo aquilo que fizemos por proveito próprio, por intenção própria. O que Jó disse? Jó disse assim: eu nunca estive sossegado e tranquilo com respeito ao meu futuro, fiz tudo para que tivesse um futuro garantido, e mesmo assim veio a perturbação sobre mim. Bom, segunda coisa que acontece na tribulação, tudo isso é o caminho para a esperança. Para que você tenha uma esperança viva, você precisa passar por isso. Segundo, amargura e desespero. Quem de nós já não ficamos amargurados algum dia, um episódio, 2 dias, um mês? Existem pessoas que ficam
muito tempo. Jó passa por um período de muita amargura. Amargura, a própria palavra diz, é amarga, azeda o nosso coração. Faz com que percamos o brilho, faz com que percamos o sentido da vida, faz com que pensemos em desistir, faz com que as coisas boas fiquem murcha, faz com que nós organizemos a nossa vida sem nenhum desafio, sem nenhuma mudança, sem nenhum objetivo, e aquela rotina que nós criamos para que estejamos totalmente guardados e preservados dentro daquela zona de conforto, para que não sejamos mais feridos e nem machucados. Vá comigo em Jó capítulo 6. Ele diz assim no versículo de número 2, sobre a minha amargura. Ele disse, se a minha amargura fosse posta na balança. Pastor, eu não sou uma pessoa amargurada, mas eu percebo que quando eu passo por uma tribulação, eu começo a recapitular os episódios ruins da minha vida, e eu começo a sentir aquela amargura, parece que tudo foi ruim para mim, parece que as coisas não tiveram sentido, e quando eu estou passando, parece que o meu olho, parece que puxa, atrai somente as coisas ruins. Jó diz em 6:2, ó, se a minha mágoa retamente se pesasse, e a minha miséria juntamente se pusesse numa balança. Se a minha miséria e a minha mágoa fosse posta numa balança, quantas toneladas daria, ele disse. Então é normal que nós fiquemos um tanto amargurados quando passamos por tribulação. É tão, às vezes, difícil para você, né? Você que está vivendo um tempo bom na sua vida. Parece que, tipo assim, não é? Jó também fala sobre isso. É muito difícil para alguém que está vivendo bons tempos. Agora, para alguém que está amargurado, começa a se situar, né? Alguém que está passando por tribulação, ele começa a se identificar em tudo aquilo. Mas aquele que não está atribulado, então é difícil para ele. Aí ele fala também sobre o desespero, no versículo 9. Ele diz assim, eu queria que Deus quisesse me quebrantar e soltasse a mão dele e me acabasse. Eu queria mesmo que Deus me matasse. Por que Deus não acaba logo com isso? Uma pessoa, para dizer isso, é uma pessoa que está desesperada, não é? Hã? Desesperada. Você já ficou desesperado? Desesperado da vida? Preferindo a morte ao invés da luta? Preferindo a desistência ao invés de continuar? Existem pessoas que nunca. Mas existem pessoas que já. E eu não sou tolo o suficiente de redarguir ou arguir contra alguém que já ficou desesperado a tal ponto. Porque cada um conhece a sua própria estrutura. Você seria louco de chegar para uma pessoa que dissesse assim, eu já pedi para Deus a morte, que eu não queria mais continuar vivendo. De tanto que eu estava sofrendo. Você é louco de dizer assim, onde já se vê, irmão? Cadê o amor de Deus? Cadê? Você é louco de fazer isso aí? Eu não sou. Por quê? Porque cada um conhece a própria estrutura. Cada um sabe o peso das coisas que lhe caem sobre si. Então o que é que nós temos que fazer? Pelo menos nos tornarmos misericordiosos e empáticos com aquelas pessoas que não estão suportando a vida. A vida para mim e para você, para alguns de nós, é fácil de ser levada. Mas existem pessoas mais sensíveis do que eu, mais sensíveis do que você, que às vezes elas não conseguem coabitar, relacionar intimamente com o sofrimento. Existem pessoas que o sofrimento, ele tem uma dinâmica sobre a pessoa. Tem gente que quando sofre, ele se torna mais aguerrido, mais determinado, mais laborioso. Tem gente que quando sofre, se torna mais tímido, mais amedrontado. Nós não podemos julgar as pessoas que são diferentes de nós. Hein? Por quê? Porque cada um conhece a sua tristeza. Às vezes eu fico complicada dentro de mim, quando eu olho para um crente, tentando julgar o irmão, dizendo, mas onde isso é possível, irmão? Tanto desespero, isso aí não é nada. Não é nada porque não é o seu problema. Não é nada porque não é o seu jugo. Não foram as suas esperanças que foram frustradas. Não foram os seus sonhos que foram flagrados ao fracasso. Não.
Então, quando você olha para Jó, dizendo, eu queria que Deus me acabasse, eu queria que Deus me destruísse, a tribulação pela qual ele vivia, o levava a ter esse tipo de desejo, a ter esse sentimento. Nós somos pessoas dotadas de habilidades diferentes. Existem pessoas fortes nisso, existem pessoas que já são frágeis naquilo, e assim somos, e essa é a nossa beleza de diferenciação. Ele continua dizendo no versículo de número 10, isto ainda seria a minha consolação, me refrigeraria, o meu tormento não me poupando ele, porque não ocultei as palavras do santo. Aí ele diz assim, nós estamos na amargura e no desespero, agora no desespero. Qual é a minha força para que eu espere? Ele diz, eu não tenho força para ter esperança. Você sabia que existem pessoas que elas vivem por um motivo. O motivo que não as faz feliz, o motivo que não as gradua diante de Deus, elas vivem por responsabilidade. Porque tem um filho para criar, porque tem alguém para cuidar, porque tem alguém para responder àquela pessoa. Não existe dentro delas projetos pessoais. Não existe dentro delas sonhos particulares de dizer assim, eu sonho isso para mim, eu aspiro isso para a minha vida, eu anelo isso para mim. A vida delas se resume, eu preciso criar meus filhos, eu preciso cuidar de fulano, eu preciso ficar de pé, porque existem pessoas que precisam de mim. A estrutura delas se resume nisso. O que as segura ainda? O que as mantém ainda fortes? Apenas a responsabilidade. São pessoas tristes em si mesmas. São pessoas abatidas, pessoas sofridas, que não conseguiram recuperar-se diante de uma dor, de um sofrimento. Aqui Jó, ele não conseguia ver além do que ele estava vivendo. E assim é comigo, assim é com você. Não adianta pensar que eu e você, quando passarmos por tribulação, vai ser diferente. É a mesma coisa, é da mesma maneira. Ele não conseguia se ver fora daquele contexto de dor e sofrimento. Quando você conversar com alguém que está sofrendo, você procura entender que não existe visão além de muros da tribulação. Por mais que você tente levantá-los, por mais que você tente socorrê-los, eles não conseguem ter uma visão além dos muros. Os muros da tribulação são tão altos que fecha toda a visão do universo que existe fora daquele contexto. E o que Jó disse? Ele diz, qual é a minha força para que eu tenha esperança ainda? Eu não tenho força para continuar. Aí ele continua dizendo no mesmo versículo 11, qual é o meu fim para que eu tenha ainda paciência? Para que eu tenha forças para continuar esperando? Ele fala de esperança e de paciência. Ele estava na tribulação. A próxima graduação dele qual seria? A próxima graduação dele será a paciência. Mas ainda ele não havia conquistado, porque ele ainda estava numa tribulação. A última parte da tribulação que aconteceu com Jó, comigo e contigo, é as indignações. Às vezes ficamos indignados. Jó capítulo 7, versículo 16. Às vezes ficamos indignados. Eu já vi pessoas muito revoltadas na hora da tribulação. Eu não aconselho isso a você. Eu aconselho a você um comportamento de humildade. Quanto mais você ora na tribulação, mais veneno de você sai, mais veneno vai embora. A indignação é normal. Você terá lapsos de indignação. Mas cuidado com a indignação. A indignação fomentada, a indignação que ela não é colocada para fora, ela leva a uma revolta. Isso não é bom. Não é bom. A Bíblia diz assim em Jó, capítulo 7, versículo 16. A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. Que é o homem para que tanto engrandeças e ponha neles o teu coração? E cada manhã o visites e cada momento o proves? Até quando não apartarás de mim, nem me largarás até que engula minha saliva? Se pequei,
Que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? E por que não perdoas a minha... Se eu pequei, então perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó e de madrugada me buscarás e não existirei mais. Senhor, eu sei que eu vou morrer. Ele tinha certeza que ele ia morrer. Ele dizia, Deus, se eu pequei, o Senhor me perdoa. Mas se eu não pequei, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor tem me colocado como alvo? Por que o Senhor tem colocado sobre mim um peso que eu não estou suportando? Jó, ele começa aos questionamentos e às indignações. Eu quero falar só um pouquinho sobre isso. Muito cuidado com as indignações. Elas são muito perigosas. Quando você começa a questionar Deus. Muito cuidado com a revolta. Existem pessoas que têm um comportamento revoltado constante. Ela é revoltada com a vida. Irada, nervosa, precipitada, desequilibrada. Cuidado no período da tribulação. Você tem que se vigiar, você tem que ser comedido, você tem que ser cauteloso. Você não pode se entregar ao sofrimento. Existe um limite para você sofrer. Eu sempre explico isso para vocês. Até a alma, ela não suporta um sofrimento contínuo. Tem que ter um limite. Você precisa ser comedido com respeito a isso. Quem sabe você está passando por uma tribulação hoje. Você tem que ser comedido. Eu falei sobre interrogações, justificações, amargura e desespero e sobre indignação. Muito cuidado sobre essas manifestações na tribulação. Principalmente com essa última, que é a indignação. Quando você fica indignado pelo que você está vivendo e está passando. Tem crente que ele é revoltado o tempo todo, o tempo inteiro, porque ele não se conforma com aquilo que ele viveu. Ele não se conforma com aquilo que ele passou. Cuidado com respeito a isso. Você precisa passar pela tribulação e chegar na graduação de paciência. O que é paciência? A paciência, eu vou explicar para vocês que ela tem algumas características. Ela é equilíbrio, humildade, força, sabedoria, resultado, paciência. Então você pode ser que não esteja passando por tribulações, mas quando você passar, muito cuidado com os exageros. Nada veio para ti que não seja humano. E junto com toda a tribulação, Deus te dá o escape. Você nunca vai estar sozinho. É normal Satanás aproveitar brechas no meu sofrimento e no seu sofrimento e maximizar o nosso sofrimento. Deus sempre será maior do que eu e eu sempre serei maior que a minha dor. Diga amém. Você é maior que a sua dor. Os planos que Deus tem para você são muito maiores que a sua dor e que o seu sofrimento. E Deus é muito maior que tudo isso. Nós temos que entender isso e compreendermos. Quando Satanás tentar borbulhar na sua mente e dizer Deus te abandonou, Deus te desamparou, a vida não vale a pena, é só sofrimento, e aí ele começa a levantar assim, situações ardilosas do diabo contra a tua vida, situações de sofrimento, você ensurdece. Por quê? Porque não vale a pena, porque o que Satanás quer? Maximizar o problema. Você precisa entender que essas coisas são comuns na tribulação, mas você precisa da situação salvífica do Espírito Santo que te salva, das interrogações e justificações, que te salva da amargura e do desespero e das indignações. O Espírito Santo consola o nosso coração de tal maneira que ele vai nos graduar com a paciência, com o equilíbrio, com a força, com a paz, enfim, paciência. Então, muito cuidado que na tribulação você se sinta o mártir, a vítima. Não é bem assim, tá? Não é dessa maneira. Você precisa entender a sistemática do problema, que Deus está contigo e que todas as coisas certamente irão contribuir para o seu bem. Por quê? Porque você ama a Deus. E quando eu e você, nós amamos a Deus e temos o colocado em primeiro lugar na nossa vida, tudo aquilo que nos circunda irá diretamente contribuir para a minha edificação e para a sua edificação. E Satanás o quê? Ele quer lançar-nos a um sofrimento, a uma depreciação. E se você se depreciar, o que vai acontecer? Você vai olhar e vai dizer o seguinte: eu não valho nada mesmo, eu não sirvo para nada mesmo, então você vai abandonar tudo.
os projetos de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua vida. E Satanás, o que ele faz? Ele tenta levar você a esse estágio de abandono dos seus projetos, dos seus planos e dos seus sonhos. Quero falar agora da graduação da tribulação. Paulo diz que a tribulação produz paciência. Você é paciente? Tem gente que fala assim, eu não posso pedir para Deus paciência porque Ele vai me dar tribulação. Fica tranquilo, viu? Deus não é assim, não. Nós vamos ter tribulação porque Ele diz que nós vamos ter tribulação. Mas você não precisa ficar com medo. Porque quando você pede para Deus paciência, é a própria tribulação comum que vem na sua vida que vai te graduar com paciência. Agora eu quero falar de um Jó já um pouco mais treinado. Palavras que ele diz que dá a luz ao entendimento para que nós entendamos a graduação dele. Jó 9, versículo de número 1. Eu quero falar sobre o equilíbrio. Quando nós passamos por tribulação e nós somos aprovados e somos consolados e o nosso juízo começa a ficar no lugar. Quem daqui não passou pela tribulação que perdeu um pouquinho o juízo? Ou foi só eu? Só eu que perdi um pouquinho o juízo? Todos nós, não é mesmo? Todos nós. Somos humanos. Aí veio o Espírito Santo para pôr todas as coisinhas nos devidos lugares, não é verdade? Todas as coisas no devido lugar. Nos ensinando, nos acalentando, conversando conosco, nos apacentando, não é mesmo? Você que está passando por um período de tribulação, não se desespere. Deus ama você. E Deus tem um projeto para todas as coisas. Deus tem um plano para todas as coisas. Ele é soberano. E Ele está acima de tudo. Você não entende agora. A sua vida é como a obra de um artista. Você não consegue entender os primeiros rabiscos. Mas depois, quando a paisagem estiver pronta, você diz, então isso se tornou isso. Essa cor se tornou essa. Aí você consegue compreender, depois do plano todo terminado, estabelecido. Calma. Um dia você vai entender. Eu quero falar sobre o equilíbrio que ele já conseguia. Então Jó respondeu dizendo, versículo 2 do capítulo Jó de 9. Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Você já vê o juízo voltando, não é mesmo? Ele diz assim, quem é que consegue contender com Deus e ganhar? Quem pode recalcitrar contra os aguilhões de Deus? Você vê? O equilíbrio já voltando. Quem vai contender com o Senhor? Quem que vai redarguir? Quem que vai ficar questionando? Quem que vai conseguir diante dele ficar revoltado? Pastora, quando é que eu começo a ter paciência? Quando você consegue entender isso aqui, ó. Como se justificaria o homem para com Deus? Como é que eu pude olhar para Deus e dizer assim, Senhor, isso é injusto comigo? Como que eu pude fazer isso? Ele diz, quem se justificaria diante dele? Quem diria, Senhor, o Senhor errou de endereço na aflição. Eu não merecia, eu jamais o Senhor poderia. Quando você começa a se tornar paciente, você começa a ser equilibrado. Você começa a analisar e perceber que Deus é Deus. E que não adianta as suas indagações, não adianta os seus questionamentos, não adianta as suas justificações, e que Ele é absoluto, e que você é ser humano, e que toda aquela neura que você passou, toda aquela insanidade, foi isso, uma insanidade humana, um desequilíbrio humano. Você estava dominado por um sentimento, você estava dominado por uma dor, você estava dominado por um abatimento, e foi por isso que você se colocou naquela situação, disse coisas indevidas, pensou coisas, sabe como eu pude pensar, meu Deus, o Senhor me salvou, o Senhor me trouxe até aqui, o Senhor me abençoou, como eu pude pensar que eu não deveria ter nascido, se a minha vida é para a tua glória? Aí você começa a dizer, desfazer, desfalar, você começa a dispensar, entende? Você começa a colocar o seu equilíbrio no lugar. Por quê? Porque você já está graduando para a paciência.
Você começa a entender que tudo aquilo, todo o seu posicionamento, toda a tua reação, aquilo foi uma situação provocada por uma dor muito forte. E aí você começa a cair em si. Você começa a alcançar um juízo um pouco mais perfeito. Diga, quando eu começo a ficar equilibrado, eu começo a ter paciência. A paciência, ela está unida diretamente ao equilíbrio. Você olha para as coisas, não as exagera tanto. Você olha para a situação, você não maximiza mais. Você consegue discernir entre você e o problema. Na tribulação, não. Quando você está cego na tribulação, o que você faz? Você acha que você é o problema, que o problema encarnou, que está você por fora, o problema por dentro, é tudo uma bagunça só. Mas quando você consegue ter paciência, você consegue ter equilíbrio. Você diz, não, peraí, esse aqui é o problema, esse aqui sou eu. O problema é menor que eu. Aí você consegue pensar quantas coisas ruins eu já passei na minha vida e eu consegui sobreviver. E eu vou continuar sobrevivendo até que eu consiga ter uma vida plena. Você consegue pensar, você consegue analisar. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Não julgue as pessoas que estão no estágio da tribulação. Indagando, questionando, triste. Procure ajudá-las. Procure ser empático, procure ser misericordioso. Não questiona, não julga, não condena, não aponta o dedo. Porque o que você vê nas pessoas é o quê? Pessoas que elas acusam as pessoas que estão sofrendo e a reação dela. Você não precisa ser mais um acusador. Você tem que ser alguém que estende a mão, alguém que ajuda. Irmão, onde já se viu você ficar assim desse jeito? Você falar essas coisas? Vai falar que você nunca falou impensadamente. Você nunca falou impensadamente? Então por que você está acusando o outro? O caminho da paciência, você consegue controlar os seus pensamentos, você consegue ter equilíbrio. Segunda coisa, Jó 9, versículo 15. Você consegue já ter humildade. Você consegue ser humilde. Porque na tribulação vem arrogância, vem soberba. Mas por quê? Eu fiz tudo certo. Eu plantei, agora eu tenho que colher. Deus, mas espera um pouquinho. Tem gente que fez pior que eu. Olha lá aquele lá, ó. Aquele lá não fez nada do que eu fiz. Não investiu o que eu investia lá, ó. Tem a melhor esposa, tem os melhores filhos, tem o melhor marido. E eu, Senhor, que plantei, que cuidei, que fiz. Aí, ó que fria que eu tô, que furada que eu tô. Então, quando você começa a entrar na paciência, você já consegue um comportamento mais humilde. Você consegue já, controlar suas emoções, dominar sobre elas e não continua falando tanta asneira que a gente fala na tribulação. Ele diz assim em 9,15: porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Então, na paciência, você consegue equilíbrio, dizer, peraí, quem sou eu para ficar questionando Deus? Segunda coisa, humildade. Você fala, não, eu não tenho nada para falar, nada para reclamar, eu só quero misericórdia dele. Eu não vou reivindicar as colheitas. Deus, eu plantei. Senhor, o que eu fiz para merecer? Nada disso. Senhor, eu só quero a tua misericórdia. Olha que diferente. Está melhorando ou não está? Você percebe na tribulação quando você está melhorando, quando você está piorando, não percebe? Você tem que melhorar e não piorar. Está passando pela tribulação? Pastora, eu percebo assim, aí eu melhorei um dia, fiquei bem, no outro dia eu piorei, mas aí eu luto, preciso melhorar. Na tribulação nós temos que lutar por uma melhoria emocional. Por quê? Porque não adianta nós enterrarmos a nossa vida emocional, senão nós não vamos de maneira nenhuma ter uma visão espiritual. Então o que acontece na paciência? Você começa a ter humildade. Terceira coisa que acontece, você começa a recobrar força. Você começa a ficar um pouquinho mais forte. Capítulo 13 de Jó, versículo 15. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 15. Você começa a ter um pouquinho mais de esperança. Agora, você não pede mais para morrer. Você fala, ainda que Deus me mate, eu vou confiar nele. Decidindo que desse dia eu vou esperar nele. Você começa o quê? A ter um pouco mais de força. Por quê? É resultado da paciência. Depois da tribulação vem o quê? Vem a paciência. Ele diz assim em Jó capítulo 13, versículo 15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Você já vê um homem que já está forte.
Quer dizer, decido o que decidir, eu vou esperar nele. Só que o meu posicionamento, eu vou ser aguerrido, vou ser estabelecido, vou ser uma pessoa determinada. Ele está ou não está num sistema de progressão? Está ou não está progredindo? A questão é, aquela pessoa, aquele crente que foi atribulado, que passou por uma tribulação, ele tem que passar por aquela tribulação e ele tem que olhar para ele e ter uma visão de uma pessoa melhorada, de um caráter melhorado, de uma personalidade melhorada, de atributos um pouco mais melhores do que havia antes. A tribulação é o fogo que nos purifica. Quando você passa pela tribulação, você tem que se tornar melhor do outro lado. É ou não é? E você precisa olhar e dizer, ó, eu me glorio na tribulação, porque depois da tribulação, eu me tornei uma pessoa mais equilibrada, eu me tornei uma pessoa mais humilde, eu me tornei uma pessoa mais forte. Você sabia disso, que a tribulação nos deixa forte? Porque nós somos aprovados nela. Quando somos aprovados na tribulação, nos tornamos mais fortes. E ele diz assim... no versículo de número 16, também ele será a minha salvação, porque o hipócrita não virá perante ele. Eu sou sincero, o hipócrita não tem vez, mas o verdadeiro tem. E a minha esperança está nele, eu vou esperar nele, eu vou confiar nele. Ele ganha força para dizer que ele é a minha salvação. Se alguém vai me salvar, e vai a ele, é ele que pode me salvar. Qual é a graduação da paciência? Equilíbrio, humildade e força. E agora, sabedoria. Sabedoria não é inteligência. Existem muitas pessoas inteligentes que não são sábias. A sabedoria é a aplicação da inteligência. É você conseguir colocar o que você sabe do lado de fora. Você consegue praticar o que você sabe? É sábio. Inteligente, blá, 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 blá. O inteligente sabe falar do que sabe. O sábio sabe viver o que sabe. Basta ser inteligente? Para que o inteligente é bom? Só para quem ouve ele. Ouviu? Vou pôr em prática. Ouviu? Vou aprender. Para ele mesmo? Já viu quantos inteligentes fracassados que você já conheceu? Eu já conheci inúmeros inteligentes fracassados. Por quê? Porque a inteligência, você fala do que você sabe. O sábio, ele vive o que sabe. E é o que nós precisamos entender. Que o evangelho e o poder de Deus não deve inserir em nós apenas um conhecimento vago, que não nos dá a prática, que não nos dá o exercício daquilo que sabemos. O que adianta você olhar e dizer, Jesus salva, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus muda. Você sabe, mas são apenas palavras, não existe vivência. Você não vive aquilo, então você é um tolo. Quantos tolos inteligentes que você conhece? Abre a boca, você vê impressionante. Profundidade, dinâmica nas conversações, uma situação adequada, princípios adequados. Só que você olha para a vida dele e você fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Se esse homem, se essa mulher aplicasse 10% do que ela fala na vida, a vida dela seria um estrondo. A vida dele seria um estrondo. Por quê? Porque a inteligência não basta para mudar a sua vida. O que basta é a sabedoria. É você ter força suficiente para permitir que aquilo que você sabe venha, em nome do Senhor Jesus, vencer toda a circunstância nociva e ruim da sua alma. E isso venha transformar-se em vivência, em vida, em atitudes, em reações. O sábio, ele não fala só, ele vive o que sabe. E a tribulação nos dá isso. Nos dá habilidade, porque na tribulação nós somos mortos para nós mesmos. Na tribulação nós aprendemos que Deus governa, que Deus reina. Na tribulação nós somos experimentados, então nós adquirimos sabedoria. Nós vamos praticar aquilo que nós sabemos. E a Bíblia diz assim em Jó capítulo 14, versículo 1. Ele entende que os meus dias e os seus dias são breves na terra. E quando nós passamos pela tribulação, uma das primeiras coisas que nós entendemos é que a vida passa. A minha face mudou, sua face mudou, só você olhar no espelho. Pega uma foto de jovem e olha agora. Você está mudando. Ele diz assim, o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação.
Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. Eu sou momentâneo sobre a terra. Você consegue entender isso? Que você tem pouco tempo para fazer o que deve. Que você recebeu de Deus alguns dias, não para fazer o que gosta, mas para fazer o que deve. Que a sua vida é um compromisso que você tem com Deus e não com você mesmo em primeiro lugar. Recebi a vida da parte de Deus, eu tenho um compromisso com Ele. Você recebeu da parte de Deus a vida e tem um compromisso com Ele. Para fazer não o que você gosta, não o que você quer. Para tomar atitude, não de uma maneira precipitada, insana, descompromissada, mas para que você faça as coisas da maneira em que Deus quer que você faça. Ele compreende que o homem é de pouca duração. O seu tempo aqui é pequeno. Outra coisa que ele entendeu... Versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Eu tenho dias contados e você tem dias contados. Quem é que sabe dos dias? Quando você vai morrer ou quando eu vou morrer? Num dos 7 dias da semana. Num dos 12 meses do ano. É o bastante. É o bastante. A questão é que nós vamos partir daqui. E a eternidade existe. E Deus é real. O homem acreditando ou não. Deus não precisa que o homem acredite nele para que ele exista. Deus não precisa que o homem acredite na eternidade para que ela seja real. A eternidade existe. O homem vai morrer, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Isso é verdade e é real. Acreditando ou não, isso é independente. Isso é o que eu e você precisamos entender. Que nós precisamos ter uma vida compromissada com o reino, compromissada com Deus, para que nós possamos entender que o tempo que temos aqui é curto, e nós somos responsáveis pelos dias que recebemos da parte de Deus, para fazermos aquilo que Ele quer, para agradá-lo. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim ou não, sua vida tem agradado a Deus? Quem sabe você responde por ele? A minha vida tem sido aquilo que dá para ser. Classe de Caim. Abel, o melhor. Sua vida não tem que ser o que dá, tem que ser o que deve. Você tem que fazer as coisas que devem ser feitas. Eu e você temos poucos dias na terra para que possamos glorificar o nome daquele que vive, para que possamos honrar aquele que deu a vida por mim e por você. Diga amém. Na paciência também se desenvolve, terminando a paciência em si. Quando é que você tem a paciência? Capítulo 14, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Não existe reencarnação. Hebreus diz, ao homem está sujeito a morrer uma só vez, depois disso juízo. Interessante, né, as pessoas que acreditam em reencarnação. O Deus que é capaz de dar uma digital para cada dedo do ser humano, que é diferente a minha da sua, isso aí ninguém consegue explicar. São tudo rodinhas, voltinhas, mas uma diferente da outra. Não é capaz de dar uma alma para cada um. Vai fazer reciclagem? Hã? Hein? Um Deus limitado que faz reciclagem, ele vai reciclar a alma. Ah, eu não tenho mais alma para fazer, acabou minhas ideias, então vou reciclar. É só você pensar, olha aí na sua mão. Cada dedo seu tem uma digital diferente de todos os bilhões de pessoas no universo. E aí você acha que o Deus que você serve recicla. Que Deus miserável, pobre, sem criatividade é esse? Eu falo a verdade, se eu não conhecesse Jesus e me apresentasse um Deus que faz reciclagem, eu não ia querer não. Peraí, quer dizer que o meu avô, meu tataravô, meu bisavô errou, fez e vai vir em mim, eu não quero isso aí não. Esse Deus aí eu não quero não. Eu que não sou tão inteligente assim, eu não aceitaria. Agora, o mínimo de inteligência que uma pessoa tem é olhar e dizer, espera aí um pouquinho, eu vou aceitar um Deus que faz reciclagem de alma? O Deus que eu sirvo, ele é criativo o suficiente para colocar uma digital em cada dedo. E ele é poderoso para dar uma alma para cada corpo. Você pode dizer glória a Deus?
O que nós precisamos entender? Jó diz, o homem morre, ele não vai tornar a viver. Não, nessa terra não. Ele tem vida o quê? Vida eterna. Aí ele continua dizendo assim, todos os dias do meu combate, esperaria até que viesse a minha mudança. Agora muda, a paciência. Ele diz, o meu combate, a minha lida, a minha luta, a minha batalha, eu vou esperar até ter a ressurreição deste corpo e transformado. Ou então, se você quiser entender assim, casa dividida de teólogos, até que a minha história pudesse mudar. Ele diz o seguinte, eu vou esperar até chegar a minha mudança. Você já tem essa paciência? Eu vou esperar até que venha a minha mudança. Eu sei que ela vai vir. Seja um corpo transformado, seja a minha história, vai mudar. Você olha para o seu irmão e diga assim, a sua vida vai mudar. Ela vai mudar. E você tem que ser graduado e chegar à graduação da tribulação na paciência e dizer assim, eu vou esperar, eu vou crer, eu vou confiar até que a minha história muda. Porque eu estou servindo um Deus criativo, um Deus de mudanças, um Deus de plano. Você pode dizer glória a Deus? Depois que somos graduados à paciência, diz Paulo, que chegamos a pessoas experimentadas. Olha para o lado, vê se essa pessoa que está ao seu lado chegou a uma pessoa experimentada. Quais são as características de uma pessoa experimentada, de uma pessoa experiente? Paulo diz, nos gloriamos na tribulação, porque a tribulação nos faz paciente. E depois da paciência, nós chegamos a nos tornar experimentados. Chegamos experimentados, Jó 16, quando entendemos a primeira coisa de uma pessoa experiente. Olha para o seu irmão e diga assim, pasme. Primeira coisa de uma pessoa experiente é compreender que ela lida com o ser humano. Essa é a primeira graduação de uma pessoa experiente. Quando alguém frustra, magoa, ela não traz aquilo para si de uma maneira pessoal. Ela não permite que a ofensa do outro venha depreciá-la. Ela não fica caída, não fica prostrada, porque ela não é tão querida quanto desejava. Primeiro sintoma de alguém experimentado, que passou pela tribulação, entrou na categoria da escola da paciência, passou pela paciência, entrou no experimentado, ele não tem dificuldade de relacionar-se com pessoas diferentes. Ele não precisa humilhar ninguém para se graduar. Ele não precisa puxar o tapete de ninguém para poder se autopromover. As pessoas que ofendem ele tem uma reação positiva. Ele consegue identificar o lixo daquela pessoa. Não, é aquela velha história. Se alguém pegar, pôr a mão no esgoto, encher a mão de coisa e pôr num prato lindo de porcelana, bordado de ouro, com talheres de prata e dá para você comer, você vai comer? Pode estar num prato de porcelana, pode ser bordado a fio de ouro, pode ser talher de prata, você jamais comeria. É ou não é? Então, quando você abre o seu coração para receber esse tipo de amargura, é o que você está fazendo. Você está deixando entrar dentro de você o lixo que saiu daquela pessoa. Então, o que te faz uma pessoa centrada e entender que você é experiente? Primeiro sintoma, saber relacionar-se bem com todo tipo de pessoa, sem estar maculado, sem estar ofendido 90% do tempo, sem estar constrangido. Um é melhor que você, o outro consegue sobressair naquela área. Você tem o seu rumo, sua história, seu tempo, sua dinâmica de vida. Você não nutre inveja, você não nutre competição, não existe nada disso. Capítulo 16, versículo de número 1. Então respondeu Jó dizendo, tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ele fala sobre os amigos dele. Ou o que te irrita, para assim responderes, falaria eu também como vós falais? Se a vossa alma tivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós, e menearia contra vós a cabeça, assim vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor.
Jó olha para os 3 amigos e diz: vocês são consoladores molestos. Será que eu faria como vocês estão fazendo comigo? Não. Eu abriria minha boca para consolar vocês. Eu abriria minha boca para amenizar a dor de vocês. Quando é que você entende que você é uma pessoa experiente? Uma pessoa, o que é experiente, pastor? Madura. Uma pessoa que tem uma maturidade necessária para viver bem, para viver uma vida de uma boa decisão, de uma boa conduta, para alcançar aquilo que Deus tem para você. Ou seja, a esperança te levará às conquistas, mas sem ser experimentado e maduro, você não alcança a esperança. Para você chegar na esperança, você tem que passar pela tribulação, chegar na paciência, ser aprovado e alcançar a maturidade, ser experimentado. E a primeira característica da experiência é você saber relacionar-se com as pessoas diferentes de você e não ser conduzida por elas e nem ser embaraçadas com o comportamento delas. Só porque você não é querido como você gostaria por uma pessoa, você já fica abatido e prostrado. Pastor, eu quero muito ter sucesso na minha vida. Eu quero muito crescer, quero melhorar, quero progredir em todas as áreas. Seja uma pessoa madura e experimentada, porque só assim você vai ter esperança, como o Hebreus diz, que é a âncora da nossa alma que atravessa o céu. A esperança é o único meio que você tem para alcançar o que Deus tem para a sua vida. Mas antes da esperança vem a graduação de ser maduro e experimentado. Você tem que aprender a relacionar-se com pessoas diferentes de você e não se incomodar com a atitude delas e não permitir que haja uma impregnação maldita da maledicência, da maldade das pessoas sobre a sua vida. Segunda situação. Na experiência, você entender que a soberania de Deus é fato. Jó capítulo 23. Uma pessoa madura, ela sabe que Deus é soberano. Ela sabe que Deus é soberano. Ela não fica insegura ao extremo, ela não é tímida ao extremo, ela pode manifestar-se alguns desses sintomas, mas isso é bem reduzido, é eliminado rapidamente, porque ela sabe que Deus manda. Você sabe que Deus manda? Então adianta o seu desespero, adianta a sua loucura, adianta o seu corre-corre, adianta a sua ansiedade. Tem crente que ele é ansioso. Por quê? Porque ele não consegue entender a soberania de Deus. Deus é soberano. Jó 23 diz assim, versículo de número 8. Eis que se me adianto, ele não está. Se torno para trás, não o percebo. Agora eu vou falar uma frase assim um tanto... adiantar? Agora eu simplifico. Adianta ter pressa, urgência, desespero. Jó diz, se eu me adianto, ele não está ali. Onde ele está? Adianta eu com a minha ansiedade querer viver as dores do amanhã, do ano que vem, do mês que vem? Adianta? Não. A pessoa madura, ela consegue entender que ela tem que estar dentro do compasso de Deus, dentro do relógio de Deus. Não adianta ela ficar desesperada por alguma coisa que ainda não é hora ou tempo. O que ela tem que fazer? Ela tem que orar, ela tem que buscar a face de Deus, ela tem que se estruturar, para que quando chegar o dia daquilo acontecer, ela tenha estrutura suficiente. Aí ele diz assim, e se eu torno para trás, eu não percebo, eu não consigo sentir ele. Então não adianta eu adiantar, e não adianta eu atrasar. Onde é que eu tenho que estar? Eu tenho que estar no tempo determinado de Deus. Então a pessoa que ela é experimentada e madura, ela consegue discernir o tempo, tá? Aí ele diz assim, se ele opera à esquerda, eu não vejo. Se encobre à direita, eu não diviso. Porém ele sabe o meu caminho, provando-me ele, sairei puro como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviarei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei. E as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quer dizer, eu fiz tudo certinho. Olha lá, quando você entende a soberania de Deus, você diz, eu fiz tudo certinho, eu fui fiel, eu obedeci a Deus, mas... porque Deus tem que fazer, Deus tem que curar, Deus tem que ir adiante, Deus tem que resolver. A pessoa experimentada e madura, ela faz a parte dela, só que ela considera a vontade suprema de Deus, a soberania. Assim seja feito conforme a...
Quem nos deu esse exemplo? Na oração do Pai Nosso e na oração do Getsêmani, o próprio Jesus. O que ele disse? A tua vontade é soberana, Pai. Aparta de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Esse bando de crente alucinado que fica querendo colocar Deus na parede. Gente, esse povo é maluco, é malucado, é louco. Eles não conhecem o mínimo de teologia, o mínimo de conhecimento de Deus, porque Deus tem que fazer. Eu orei, eu fiz campanha, eu jejuei, porque eu lutei, eu fui lá, eu fiz. Você quer mandar em Deus agora? Qual é o pecado universalizado deste momento da igreja? Querer governar Deus, querer mandar em Deus. Deus é Deus, Ele é soberano. O que Jó diz aqui? Ele diz assim: Ele conhece o meu caminho e quando Ele me prova eu sou puro. Não tem erro em mim, não tem nenhum pecado. Aí ele diz, continua dizendo assim: nas pisadas dele eu coloquei os meus pés, eu guardei o caminho dele, eu não me desviei. No versículo 12, a palavra dele eu nunca me apartei, eu guardei mais do que aquilo que eu tenho. Mas aí o que ele diz no versículo 13? Mas se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como essas ainda tem consigo. Ele vai fazer o que ele quer. Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai fazer o que ele quer. O que ele quer, ele vai fazer. A minha parte e a sua, não dar motivo para o diabo. É isso que eu tenho que fazer, não dá brecha. Nós temos que fazer isso aqui que Jó diz: Senhor, me prova e sairei puro como ouro. Senhor, eu quero colocar os meus pés, eu tenho posto os meus pés nos teus caminhos. A tua palavra eu tenho guardado. Só que é o seguinte: a sua vontade é soberana. O amadurecimento faz entender a soberania de Deus, que Deus governa, que Deus manda. Agora, esse irmão aí está tribulado, acho que tem pecado, hein? Esse irmão aí está doente. Olha o que aconteceu com esse irmão, acho que ele está em pecado. Ô irmão, o que é? Você serve um Deus feiticeiro? Você serve? Que Deus que você serve? Hein? Uns crentes obsoleto, surrealista, desequilibrado, e ainda tem coragem de abrir a boca para falar besteira. Que isso? Se você sabe besteira, guarda para você. A vontade de Deus é soberana. Ela é soberana. Você pode ter feito tudo certinho, orou, buscou, vigiou, batalhou. Nós temos um exemplo aqui, Natália e o Júlio, não é verdade? Oramos pelo Matias, buscamos, clamamos. O que Deus resolveu? Levar para ele. E aí? A vontade dele é soberana, é absoluta. Quando é que eles vão entender? Se quiserem, no governo, no reino. Mas eu acho que não é interessante, porque o crente fiel à vontade de Deus basta. Então nós precisamos entender que estamos a serviço dele. Ele é soberano, ele é soberano, ele é soberano. O crente maduro, ele sabe disso, que o governo está nas mãos de Deus. Diga amém. Amém. O crente amadurecido, ele tem convicções. Jó capítulo 27, versículo 1. Jó 27, 1. Ele diz assim, prosseguindo Jó em seu discurso, disse: vive Deus que desviou a minha causa, ou seja, não me ouviu, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Deus está vivo, a Ele a glória. Que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará o engano. Para você, crente, que passou por uma situação ou está passando, você tem que ter essa convicção. Pode vir o que vier, pode acontecer o que for. Dessa boca não sai murmuração, dessa boca não sai maledicência. Não sai. Aconteça o que acontecer, a minha fidelidade. Esse homem passou pela tribulação, entrou na graduação da paciência, agora era aprovado como um homem maduro, como Paulo diz: nos gloriamos na tribulação porque dela vem a paciência, depois a experiência, nós somos experimentados e depois temos esperança. Se você quer ser um crente de esperança, que é a âncora da sua alma, que atravessa até o céu e chega aonde Deus tem o que você precisa, a sua promessa, você precisa ser maduro o suficiente para ter convicções e dizer: eu não vou. Você quer pegar um crente? Você fala assim para ele, diga nunca mais. Não, pastora, peraí.
Primeiro a senhora fala o que eu vou dizer nunca mais. Porque vai que eu digo nunca mais uma coisa que eu não estou seguro ainda de nunca mais. Que convicção é essa? Hã? Onde está a convicção de um crente que diz, da minha boca não vai sair murmuração, da minha alma não vai sair indagação? Não vai, porque eu tenho um compromisso com ele. E ele continua dizendo o seguinte... Versículo 5, longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha integridade. Eu vou ser honesto, honrado, eu não me aparto daquilo que Deus tem me ensinado. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me reprovará o meu coração em toda a minha vida. Eu não vou ser um crente que escuta uma palavra, eu faço isso. Escuta outra palavra, eu faço aquilo. Eu leio o versículo 1, eu faço isso. Eu não serei um crente que o meu coração vai me reprovar. Eu preciso ser aprovado. Paulo diz assim, bem-aventurado o homem que se aprova. Um dos segredos da felicidade é você se aprovar. Você ouviu uma palavra de Deus e dizer, Senhor, estou dentro, está fechado, é isso aí que eu vivo. Você ouve outra palavra, Senhor, é isso aí que eu quero. Agora escuta uma, a outra, doeu, essa doeu, essa daí... Que é isso? O coração sempre está reprovando. O que Jó disse? Eu não terei uma vida que o meu coração me reprove. Eu não posso ser reprovado por mim mesmo. Eu tenho que ser uma pessoa aprovada, uma pessoa amadurecida. Diga glória a Deus. Última parte de uma pessoa experiente, Jó capítulo 40. É o temor. Experiente. Relações humanas, soberania de Deus, convicções, temor. O temor é muito importante, porque eu já expliquei para vocês que ele é um freio. Ele traz limitação à alma, para não desembrenhar-se. A Bíblia diz assim, em Jó capítulo 40, versículo de número 3. Então Jó respondeu ao Senhor dizendo, eis que sou vil, desprezível. Que te responderia eu? Aquele homem que tinha tantas palavras está dizendo isso. A minha mão põe a boca. Quantas vezes ele dizia assim, eu quero falar, gente, eu quero falar, preciso falar, fica quieto, amigos, eu quero falar, estou cheio de, estou implodindo dentro de mim, eu quero falar. O que ele diz aqui? Pastor, então, o que significa? É isso aí mesmo que você pensou. Perdi, pastora. Conta aí que eu estou querendo saber dessa fofoca, dessa situação aí, que a senhora falou que eu não peguei. Fala de novo. Falo tranquilamente. Quando você tem muitas necessidades e dentro delas de falar, imaturidade. Toda pessoa imatura quer falar muito, quer expor o que pensa, quer falar, quer autoprojeção, e quer. E o maduro observa. E na hora certa ele fala. Agora o imaturo não, o imaturo quer falar. Ele quer se impor, ele quer. Quando é que você diz, não, agora eu... Você olha, vê, analisa, pondera, questiona, passa as palavras pelo controle de qualidade. Porque tem boca que é a boca da carregação. É verdade? Tem roupa de qualidade e roupa de carregação. Antigamente tinha. Ainda tem, né? Roupa de carregação. Primeiro trovão, lavou com as outras roupas, mancha todas as outras roupas de carregação. Quanto você pagou? R$ 9,99. De carregação. Teve aquele trabalhão todo para confeccionar aquela roupa num pano ruim. Roupa de carregação. Não dura nada. Solta tinta. Boca de carregação. Não passa pelo controle de qualidade. Fala o que pensa, fala o que quer, fala quando quer, fala como quer, fala do jeito que quer. Eu já falei. Mas peraí, você vai ser irresponsável pelas suas palavras até quando? Se você tem muita necessidade de falar, imaturo. A Bíblia diz que as nossas palavras sejam boas para a edificação dos que ouvem. As pessoas que te ouvem são edificadas pelo que ouve? Ou será que você dá trabalho quando fala? Você já parou para pensar? Que quando você fala, pode ser que aquela pessoa que te ouviu tem que ficar assim, meu Deus, me ajuda. Ô pastora, mas vamos falar a verdade, eu estou contribuindo para essa pessoa ficar mais perto de Deus. Você está orando. Irmão, mas não tem jeito mesmo, né? Você é brasileira até em tudo mesmo. Hein? Mas vou voltar.
Tá. Você fala e a pessoa que te ouve fala: Senhor, tenha misericórdia, me ajuda. Pai, me ajuda a não responder. Espírito Santo de Deus, me dá equilíbrio. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, não escuta isso. Pai, não escuta. Pai, é um tolo que está falando, é uma tola que está falando. Pai, não leve em consideração. Senhor, é a minha família, a nossa família. Senhor, por favor, Pai, por favor. Ou será que aquilo que você fala, as pessoas que te ouvem dizem assim: Senhor, glória a Deus, é isso mesmo. Que aconteça, Pai. Em nome de Jesus, é isso aí mesmo. Senhor, tá ligado, tá ligado, tá ligado. O que você fala faz com que as pessoas venham concluir aquilo, dizer glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz: tudo que está ligado na terra está ligado no céu. Ou diz: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó, não ouve, não escuta, por favor, Senhor, não atenta. Que tipo de oração as pessoas fazem quando te ouvem? Edifica ou amaldiçoa? Jó diz assim: eu só ouvi o versículo 4. Que te responderia eu? A minha mão põe a boca. Aquele homem que falava tanto: ai, não podia estar nascido, né? Agora diz: uma vez tenho falado, Senhor, verdade que eu tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Senhor, não vou ficar falando mais nada. Eu não vou ficar falando, vou ficar falando, e fala de um problema, e fala de uma situação, e fala com um, e fala com outro, e fala com outro. Pessoas experientes. Tem dinâmica pessoal, lida bem com as pessoas, reconhece a soberania de Deus, são pessoas convictas e têm temor de Deus, não fica falando abruptadamente. Pastor, e para ter esperança, para terminar, Jó 42. A esperança é você ser aprovado na tribulação, é você passar pela paciência e chegar a experiente, maduro. E aí você chega à esperança. A Bíblia diz assim em Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Hoje eu entendo, Senhor, que tudo que o Senhor quer vai acontecer, e acontecer de uma maneira plena e perfeita. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso relatei o que eu não entendia. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Senhor, eu falei tanta coisa que eu não entendia. Olha uma pessoa madura aqui, irmãos. Falei tanta coisa, falei pelos cotovelos. Tanta coisa que eu não entendia, tanta coisa errada, tanta coisa. Conjecturei sobre cada situação. Aí ele continua dizendo assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Diga comigo: ter esperança é estar disposto a continuar aprendendo. Quando é que você sabe que é uma pessoa cheia de esperança? Quando você tem um coração ensinável. Você quer aprender. Você quer aprender, você quer ser melhor. Você quer ouvir Deus, você quer aprender do seu irmão, você quer aprender na hora da palavra, você quer examinar as escrituras, você quer conhecer a Deus, você quer aprender, você quer melhorar. Um sintoma da esperança é um coração ensinável. Me ensina, Deus, eu quero aprender. Eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero aprender, Senhor. Eu quero aprender como reagir, como viver. Eu quero aprender, Senhor, eu errei, eu não quero esquecer o meu erro, não. E fingir que nada aconteceu, eu quero vasculhar ele e olhar, Deus, eu quero aprender. Eu quero ver o que é que faltou, o que é que eu falei. Eu quero, Deus, eu sei que os meus pecados o Senhor não se lembra, mas por favor, Senhor, me ensina. Ou por que é que eu cometi esse pecado? Eu quero ouvir. Eu quero aprender. Quando é que você é alguém cheio de esperança? É quando você sempre está pronto para ouvir, sempre pronto para aprender, sempre preparado para mudar. Por quê? Porque aqueles que querem aprender estão dispostos a mudar. Deus, eu quero melhorar. Porque a esperança não viabilize a esperança, não condicione a esperança com coisas exteriores. Você só vai ter esperança quando tiver para ti mesmo. Quando você acreditar no seu projeto principal, chamado vida, viver para Deus, ser feliz servindo ao Senhor, ser completo, ser uma pessoa realizada no reino e no governo de Deus. A esperança não tem nada a ver com sonhos, com aquisições. Isso são coisas secundárias. Quando se fala de esperança, se fala em projeto pessoal. Falem de você, para você. De você aprender a se amar,
de você aprender a se conhecer, se respeitar, de você aprender a melhorar, a mudar, de você entender o que precisa ser feito para que a sua vida consiga a mudança que você tanto busca e tanto espera. Quando se fala de esperança, é de projeto pessoal. A Bíblia diz que a esperança é a âncora da nossa alma, em Hebreus, que atravessa o céu. Existem pessoas que quando você fala de esperança para ela começa com aqueles sonhos mesquinhos. Esperança para mim é trocar um carro. Esperança para mim é isso. Esperança é um projeto pessoal. É você olhar para ti mesmo e ser aprovado. É você ter sonhos particulares de idealização, de se tornar alguém melhor, alguém mais firme, alguém com idealizações pessoais preparados para corresponder a todo investimento do alto. Isso é esperança. E quando você observa que você tem esperança, é quando você olha: Deus, eu preciso aprender. Deus, eu preciso aprender a viver. Eu preciso ter um coração ensinável. Segunda característica da esperança. Ele diz, versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Segunda característica da esperança é que você começa a enxergar Deus na sua vida. Você não precisa ficar ouvindo, Deus está contigo, você vê que Deus está com você. Você não precisa ficar ouvindo disso, daquilo, daquele. Deus é contigo, Deus vai te ajudar. Você reconhece, você sabe que a presença de Deus, o poder de Deus saiu do âmbito audição e chegou no âmbito visão. É palpável, é visível. Você vê o trabalhar de Deus, você vê as ações de Deus na sua vida. Não é uma coisa que apenas chega aos seus ouvidos, é uma coisa que você vê. Você diz assim: não, eu não ouvi, não, eu estou vendo. Quem é testemunha? Aquela que ouviu ou aquela que vê? Nós somos testemunhas porque nós temos visto o agir de Deus, a obra de Deus. Eu tenho esperança quando eu tenho visto Deus, quando eu vejo Deus, quando eu toco em Deus agindo na minha vida. Diga glória a Deus. Ele continua dizendo assim: mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Humildade. Toda pessoa humilde é cheia de esperança. Quer perder a esperança? Perca a humildade. Quer ser cheio de esperança? Seja humilde. Para ter esperança, você precisa ter um coração ensinável. Você precisa enxergar Deus na sua vida e você precisa ser humilde. Essas são as 3 características de uma pessoa com esperança. Pastora, e qual é o benefício da esperança? A esperança é a única que pode te levar onde você quer chegar. A esperança é a âncora da alma que atravessa o céu. A esperança é aquela que te levará às promessas que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de você falar com Deus. Eu sei que você tem muitas coisas a falar com o Senhor. O escritor escreve aos Hebreus. Ele diz assim, em Hebreus 6:18. Para que por 2 coisas imutáveis, nas quais Deus é impossível que Ele minta, tenhamos a firme consolação nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. A esperança é a âncora que atravessa e chega até o céu. Às vezes você achava que esperança até o dia de hoje era um sentimento. Não. A minha esperança começa no dia da minha tribulação. O propósito do Espírito Santo é gerar um coração em mim completo e repleto de esperança. E em você completo e repleto de esperança. Fala-se muito de esperança, mas vive-se pouco. A esperança que vem da parte de Deus, que é rudimentada, que é derivada da aprovação na tribulação, que é derivada da paciência, que é derivada da experiência, ela não evapora com uma notícia ruim.
Ela não vai embora, não pede licença, não tira férias num acontecimento ruim. A esperança que vem de Deus, que é rudimentada, ela não muda conforme a situação e conforme o nosso humor. Eu quero que você peça a Deus: Deus, eu quero ter uma esperança verdadeira. Eu quero que as tribulações das quais eu tenho vivido sejam tribulações aproveitadas para gerar em mim, Deus, um coração cheio de esperança. Eu não quero mais ter uma esperança que tira férias, que pede licença quando as situações ficam difíceis. Eu quero ter uma esperança rudimentada na Tua palavra. Eu quero ter uma esperança, Deus, uma esperança formada por um coração que se tornou experiente por causa da paciência e depois passado pela tribulação, Senhor. Eu quero ser alguém cheio de esperança. Cheio de esperança. Fala com o Senhor.